A gente costuma pensar na missão dos discípulos como uma tarefa, né? Mas e se fosse muito mais do que isso? E se Jesus estivesse, na verdade, montando um verdadeiro laboratório? Um laboratório para a alma, para forjar o coração deles. É essa a ideia que a gente vai explorar agora. Sabe, para entender o que realmente movia essa missão, não dá para pensar em obrigação, em dever. Não. A fonte era outra, muito mais profunda. Era um amor divino que simplesmente transbordava, que não dava para segurar. Um amor que, como diz o texto, constrange, que te empurra para a ação. E aqui a gente vê uma virada de chave, sabe? Uma mudança radical que Jesus traz. Pensa no modelo antigo, o profeta solitário, tipo João Batista, gritando no deserto. Agora Jesus quebra isso. Ele inaugura algo novo, uma equipe, um corpo vivo que se move junto. A missão deixa de ser só uma voz que fala de Deus lá de longe e passa a ser uma presença de Deus ali, caminhando no meio do povo. E olha, eles não foram enviados para um retiro espiritual, não. Longe disso. O mundo para onde eles foram era tenso, oprimido, cheio de divisões espirituais. Não era um treino fácil. Era um mergulho de cabeça direto na complexidade da vida real. Aquele cenário era uma confusão de vozes, cada grupo com a sua solução para Israel. Tinha os fariseus, com a ideia de pureza pela separação, os saduceus querendo estabilidade negociando com o poder, os zelotes achando que a liberdade vinha na base da violência, e os essênios que foram se isolar no deserto. E aí, no meio disso tudo, Jesus chega com uma proposta completamente diferente. Um corpo em missão. Era algo radical para a época. E é aí que está a genialidade de Jesus. Pensa só na linguagem que ele usa. Ele pega palavras políticas do Império Romano, como reino e evangelho, termos que todo mundo associava a César, e vira o significado delas de cabeça para baixo. Ele começa a anunciar um outro tipo de poder. Um reino que não se impõe pela força, mas que conquista por dentro. Uma verdadeira subversão espiritual. Ok, então vamos para a primeira grande lição desse laboratório. A primeira aula era sobre confiança. A missão foi montada quase como uma prova prática, com um objetivo bem claro: arrancar toda a autoconfiança dos discípulos e forçá-los a uma dependência total de Deus. E as instruções, completamente radicais. Primeiro, ir em duplas. Por quê? Para um depender do outro e, claro, de Deus. Nada de herói solitário. Segundo, ir sem nada, sem dinheiro, sem roupa extra, sem plano B. A única opção era confiar que a provisão viria. O ponto de partida não era força, era vulnerabilidade total. Cada regra era uma aula. E esse é o ponto-chave, sabe? Antes de aprender a pregar sobre o reino, eles precisavam aprender a viver pelo rei. O primeiro passo na transformação deles não foi uma palestra, foi na prática, aprender a confiar quando não se tem absolutamente nada. Beleza, primeira lição, confiança, superada. Agora vem a segunda, e essa é sobre humildade. Porque depois de aprender a confiar sem ter nada, o novo desafio era como lidar com o sucesso, como lidar com o poder sem deixar o orgulho tomar conta. Eles voltam em êxtase. A missão foi um sucesso absurdo. Eles viram coisas acontecendo, sentiram aquele poder fluindo por eles e, claro, voltaram eufóricos, se sentindo poderosos. Dá pra imaginar a cena, né? É aqui que a história fica interessante. Porque no meio de toda essa euforia, surge a pergunta: mas afinal, o que é sucesso de verdade? E é exatamente aí que Jesus entra. Vendo todo aquele entusiasmo, ele vai lá e redefine tudo. A correção de Jesus é uau, direta. Ele muda o foco na hora. Ele basicamente diz: olha, a alegria de verdade não está no poder que vocês exercem aqui fora. A alegria está na identidade de vocês, no fato de pertencerem a algo maior. Ou seja, o sucesso não é sobre o que se faz, mas sobre de quem se é. Então a gente começa a entender o propósito real da missão nunca foi só entregar uma mensagem. Era, acima de tudo, moldar o coração do mensageiro. A missão se torna esse campo de treino para purificar as intenções, para ensinar que poder, sem um coração humilde, se torna um veneno perigoso. E agora que a gente junta todas as peças. Essas missões, com as lições de confiança, de humildade, nada disso foi por acaso. Não eram eventos soltos. Eram, na verdade, um grande ensaio geral, um treinamento intensivo para o teste supremo que ainda estava por vir. Aqui está o coração da nossa análise.
O campo de missão principal não eram os vilarejos. O principal campo de missão era o coração do próprio discípulo. A missão era esse laboratório, desenhado para transformar eles de dentro para fora. Essa transformação foi um processo, em etapas. Pensa assim, antes da missão, a visão deles era focada em Cristo. Ele era o mestre, o que fazia milagres, aquele que eles simplesmente seguiam. Aí, durante a missão, sendo jogados no fogo, enfrentando a necessidade, o medo e depois o sucesso, eles foram obrigados a olhar para dentro. Ali eles tiveram uma visão de si mesmos, viram as próprias fraquezas, as dependências, as intenções. E, finalmente, depois da missão, com a correção de Jesus, a perspectiva deles foi refeita. Não era mais só sobre Cristo ou só sobre eles. Eles começaram a ter uma visão do todo, uma visão do reino, entendendo o seu propósito de uma forma totalmente nova. E o contraste aqui é fortíssimo. A missão ensinou a depender da presença de Deus, ali, agindo com poder. Já a cruz ia exigir outra coisa. Ia ensinar a confiar na promessa de Deus, mesmo quando ele parecesse ausente. A missão ensinou a agir com poder. A cruz ensinaria a perseverar sem poder nenhum. Um foi de fato um ensaio perfeito para o outro. Para a gente fechar, fica esta reflexão. A missão mostra o que uma pessoa faz quando tem poder. A cruz mostra o que essa mesma pessoa faz quando não tem poder nenhum. A missão foi um teste de caráter com as mãos cheias. A cruz seria o teste de fé com as mãos completamente vazias. E é nesse espaço, entre ter tudo e não ter nada, que um seguidor se torna de verdade um discípulo.